Muito bem-vindos a mais um episódio do Café com a Liderança, um podcast que a gente entrega a mais absoluta verdade, segredos da liderança, da gestão de pessoas no universo de facilities. Então, vem comigo que hoje a gente está recebendo aqui duas presenças ilustres, meus grandes amigos, especialistas em estratégia digital, posicionamento e marketing e automações. Richard Bittencourt, palmas para ele. E Renata Miller. Muito bem-vindos, meus queridos, a mais esse episódio. E hoje eu quero bater um papo muito franco com vocês sobre liderança, sobre comunicação e como que isso tudo se conecta com o IA, com a visão de futuro que nós temos aí para os nossos próximos 30 anos, conectando todos esses universos. E eu quero começar contigo, Richard, que aqui no bastidor já estava rolando um papo muito legal. E a gente até chamou carinhosamente de segredos sujos da liderança, mas é bastidor mesmo, é vida real, porque aqui a gente entrega tudo, não tem filtro. Então, conta pra mim, Richard, como é que é a tua vivência na liderança e qual é a tua visão? Eu sempre acredito que liderança, ela não é um crachá, né? Ela é servir, servir ao outro, servir a um propósito, servir a um negócio, servir às pessoas. E tu me trouxe uma outra visão, né? Tu trouxe uma visão de quem está do outro lado e que não tem este propósito no cargo de líder, que é de fato só um crachá. Conta pra nós, como é que foi essa experiência aí? Eu tenho como visão para mim, pelo menos pessoal, que liderança ela é conquistada. Ela não é, ela é uma posição que tu tá e que as pessoas te seguem por tu ser líder. Vamos dizer assim, Jesus foi seguido porque ele era um líder. Então, tu tem que ter as tuas atitudes bem alinhadas com a empresa. Se tu não adianta o líder fazer uma coisa e a equipe tá vendo outra totalmente diferente do que é para fazer. Esse caso que a gente estava contando no off aqui foi que eu trabalhava numa TV local na minha cidade natal e esse líder, vamos chamar assim, ele usava o tempo nosso ali de CLT para coisas pessoais dele. Então, vamos dizer, a gente trabalhava 8 horas por dia, normalmente 2, 3 vezes por semana, ele vinha assim, me ajuda aqui. E aí todo mundo sabe que esse o me ajuda a te ajudar era mais ou menos assim, tu fazia um favor para ele pessoal e aí em troca ele te dava um serviço que era da empresa. Então, por exemplo, como era uma televisão, a gente tinha muitas permutas com restaurantes. Então, pizzaria, churrascaria. E aí chegava lá, vamos dizer assim, me ajuda a te ajudar, depois eu te dou um agrado. Era sempre assim. E aí, muitas vezes tu passava lá 4, 5 horas do período CLT trabalhando, fazendo as coisas dele pessoal e deixando as coisas da empresa, que gera lucro e tudo mais, atrasando. E o que acontecia depois? Ele te dava agrado por fora, mas ele cobrava o pós-horário para fazer as coisas da empresa. Então imagina que ele queria... Cobrava hora extra, no caso. Ele dizia assim, já que tu não terminou as coisas aqui que tu tinha que fazer da TV, fica até mais tarde hoje. Sendo que eu tava fazendo as coisas, vamos dizer assim. Mas tu não recebia hora extra, tu só trabalhava hora extra. Isso. Então, por exemplo, eu era um CLT na época que trabalhava 8 horas, né? Que eu acho que é o padrão, 8 horas. Só que muitas vezes eu acabava passando 12, 13 horas trabalhando, porque o nosso líder fazia isso. Aquelas 8 horas ocupava para as coisas pessoais dele, um favorzinho aqui, um favorzinho ali, e aí depois tinha que compensar com hora extra. Meu Deus, isso é realmente um baita de um segredo sujo da liderança, né? Só que, de fato, não tem como chamar de líder uma pessoa assim. Para ele era só sobre crachá, não era sobre propósito. Uma pessoa assim, ele tá ali simplesmente pelo interesse puro e genuíno nele, no interesse dele, pessoa egoísta. Tanto só completar que ele tinha muitas pessoas muito boas na mão dele, ele tinha uma equipe de jovens, mas que assim, todo mundo tinha potencial e todo mundo queria trabalhar. Tanto que hoje, se pegar toda a equipe que trabalhava naquela época, tem pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na CNN, Uau. tem pessoas na Atlântida, na RBS, tem pessoas que estão em vários locais, teve outras pessoas que saíram para empreender, igual a mim. Então, por exemplo, ele tinha uma equipe muito boa, jovem ainda,
Só que ele perdeu todo mundo por causa desse tomar lá da cá que queria fazer como líder. E aí acabou que a empresa fechou depois de uns anos, porque ele perdeu aqueles talentos, ele não soube reter como líder. Claro, nada fala mais alto do que as tuas ações, né? Quando elas contradizem o teu discurso. Foi o que ele fez. As pessoas estão enxergando o tempo todo, sempre tem alguém olhando. Por mais que você ache que não, que tu é muito esperto, que ninguém vê, mas as pessoas estão sempre ali, balizando a tua ação. É algo que eu bato muito aqui na empresa também, porque a gente, quando está no papel de líder, tem coisas que a gente não tem mais direito de fazer. Então, eu não tenho direito de me exaltar, eu não tenho direito de fazer cara de rabo, como eu falo, né? Então, tem coisas que eu escuto que eu tenho que digerir, porque tá todo mundo olhando para mim, vendo como é que vai ser a minha reação, se eu vou direcionar meu olhar para alguém, se eu vou fazer olhinhos, ai que saco. Tá todo mundo olhando. E com base na minha reação é que elas vão formar a opinião delas. É onde vai balizar a fofoca. É onde vai balizar tem favorito, não tem favorito. Sabe se aquilo que eu tô falando é coerente com a realidade ou não. Então a gente está sendo observado o tempo todo. Se o líder escorrega dessa forma, não tem como a equipe não notar e não penalizar. E a pena é tu perder bons talentos. Tu que é psicóloga, né, Rê? Como é que é a tua visão sobre esse universo aí para nós? Pode se apresentar para a galera e falar um pouquinho da tua expertise? Primeiramente, muito obrigada, Gil, por nos convidar para essa conversa, para esse bate-papo. Eu já passei por momentos também de CLT, né? Assim, o início da minha jornada. Tive alguns trabalhos de carteira assinada. E teve uma vez que eu comentei para o Richard a seguinte frase: se eu tivesse, naquela época, líderes igual a Juliana Ai, Jesus. hoje Quem não talvez sou? eu ainda estaria trabalhando como CLT com aquelas pessoas. Porque as pessoas confundem liderança com a chefe, sou patrão. Uhum. E são coisas totalmente diferentes, assim. O patrão, ele te manda, ele não quer nem saber, ele passa por cima de tudo, ele te extorque de algum jeito e se acha líder. Mas um líder é totalmente diferente disso. Uma pessoa que é líder, ela vai impulsionar as outras pessoas a ser melhor, ela vai chegar com jeito, vai conversar, ela vai educar aquela pessoa. Então, assim, eu falo que eu já passei uns perrengues aí nesse universo CLT e olhando também na internet, hoje, assim, que tu tem o Threads, tu tem o X, né, que muitas pessoas reclamam dos empregos e tudo mais, e eu muito vejo isso, sabe, que muitas vezes é o jeito como aquela pessoa é tratada dentro da empresa. Não é talvez nem o emprego, não é o que ela faz, o que ela exerce, mas sim o jeito que o patrão, dito líder, Uhum. leva aquelas pessoas com ele, sabe? Uhum. E às vezes, aqui falando de líder, aqui a gente está focado mais no universo de empresários, né? Mas a liderança, ela também se dá em pessoas que não são empresários, que não são os donos do negócio. E eu acredito muito nisso, uma vez eu li, me marcou muito, que foi, a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede do líder. Então eu tô dando um não para você, não para a empresa. Porque eu trabalho contigo e tu é tóxico e tu não tá me dando suporte, então tô pedindo demissão de você, porque eu não consigo trabalhar contigo. Então, acredito que isso é muito verdade, porque a gente perde às vezes bons talentos, e eu, graças a Deus, eu aprendi a contornar o meu ego, né? Falando de ego, isso é algo bem desafiador pra gente que tem perfil dominante, pra gente que é empresário, a gente acha que é maioral. Então você tem que trabalhar o teu ego diariamente para você lembrar que você é só um ser humano comum. Você não é melhor que ninguém. Não é porque você está numa cadeira de CEO, uma cadeira de líder, que você passou a ser melhor do que o outro. Não. Pelo contrário. Aí é que você tem que se investir a sandália da humildade para aprender a lidar com as pessoas, porque você precisa de todas elas. Você precisa da Ferrari, do Fusca, você precisa do que fala mais, do que fala menos, do mais rápido, do mais devagar. Precisa de todos. E aí? Né? Se não tem esse jogo de cintura para conseguir reter esses talentos, entra sempre pela porta da frente, vai sempre pela porta dos fundos e você fica sozinho. Então acho que é muito sobre um jogo de cintura aqui.
Tem muitos assim que falam, não, a empresa é minha, é eu que mando e tu vai, tu vai assim, ó. Foi esse tempo, né? E também, Ju, agora até conectando isso que a Renata acabou de falar, como é que está sendo lidar com essa geração que hoje em dia qualquer coisa pede demissão, mesmo sem ter, vamos dizer assim, um outro emprego em vista? Como é que está sendo a tua visão como líder também, conseguir reter esses talentos por mais tempo e também nessa geração que, querendo ou não, está buscando mais qualidade de vida e não tão focando igual os meus avós, acredito que os seus também, que, eu sou pedreiro, eu vou ser pedreiro Até morrer. até morrer. Hoje em dia, com a facilidade da internet, como é que tu tá conseguindo lidar isso hoje? Como é que tu faz? Hoje eu vejo que o grande desafio de lidar com as pessoas mais jovens, geração Z e etc., é que eles são muito imediatistas, né? Ponto número um. Ponto número dois, são pessoas que você precisa estar moldando o emocional deles o tempo todo. O tempo todo você tem que estar lhe dando feedback. Fulaninho, você tá no caminho. Fulaninho, é aqui, ó, tá? Não é lá. Se tu ficar um dia sem ele dar a corda no relógio, eles desmoronam emocionalmente. Eles são muito instáveis emocionalmente. Diferente da galera X. Galera X é sempre na batida, sempre. Eles é pessoal que, inclusive, tem dificuldade para liderar as gerações mais novas. Eu sou millennial, então eu tô no meio, consigo rebolar bem com as duas gerações, mas a geração X ela tem uma grande dificuldade de aceitar esse jeito da geração Z. A geração Z, tanto faz como tanto fez, deu horário, tô indo embora, quero qualidade de vida, o que importa é o meu rolê, e eu só luto por um propósito em que eu acredito. Então, até tu me perguntou de uma referência de um livro, né, mais cedo. E eu esqueci de te falar um que é muito importante, que tem a ver com esse assunto que eu tô falando agora, que é o Comece pelo Porquê. Por quê? Porque muitos negócios, muitos líderes, eles não sabem por que eles lutam. Por que que o negócio, por que que o negócio existe? Por que que eu faço aquilo que eu faço? E a geração Z, ela tem essa carência. E entender o propósito do porquê ela tá fazendo aquilo. Não é bitolada, entende? Não são bitolados. Tu precisa dar um propósito muito claro, tem que dar um processo claro, um caminho claro e feedback constante. É assim que eu tenho conseguido rebolar para manter essa galera trabalhando. Tu já ouviu falar no exercício dos 7 porquês? Não, me conta. Quando, por exemplo, eles têm feito muito na geração Uhum, mais nova, por que que tu tá escolhendo esse caminho? E uhum, tu tem que responder os 7 porquês. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo de um jovem. Eu tô trabalhando na internet. Por quê? Porque eu tenho liberdade. Por quê? Aí tu tem que responder a cada pergunta e resposta que tu tem que fazer os 7 porquês. E essa geração mais nova, assim, 95% não passa do terceiro ou quarto porquês. Então, sempre quando vai tomar uma decisão ou não, é sempre essa pergunta, o exercício dos 7 porquês. uhum. E aí, falando que tem que estar sempre dando cordas, sempre, tá indo bem, esse feedback me Sim. lembrou disso. Eles chegam a implorar por feedback. Se você não dá, você perde o ânimo dele, ele parece que murcha, sabe? Então é algo muito constante o feedback com geração Z para você não perdê-los. Eles de fato são maravilhosos na questão habilidades, né? Eles são muito ligeiros, eles pegam as coisas no ar, desenvolvem muito rapidamente os projetos, mas se eles não se conectarem com o projeto, eles engavetam muito rápido também. Eles não dão seguimento, eles te mentem na cara dura. É que, é que eu acho assim, o que que eu vejo, né? Por exemplo, nós somos da mesma década, então a gente pegou a era onde não tinha tecnologia E o nascimento e o dela. nascimento dela e a evolução dela. E essa geração nova que veio, que está vindo, entrando no mercado agora, elas já estão na era da tecnologia avançada e é tudo imediatismo. Isso. É tudo para ontem, não é esperar, não é aguardar, não é. Não, eu quero saber agora, porque senão depois não tem. Uhum. Aqui, Uhum. nasceram grudado aqui na era da resposta rápida, em que eu aperto um botão e tá tudo pronto na palma da minha mão. Não é que a gente que tinha que esperar pela internet de escada ou
que tinha que subir uma montanha para pegar 2 palitinhos de sinal do telefone para poder fazer uma ligação. Ou ainda mandar uma carta, porque a minha carta. época, nossa época ainda existe a carta que era tinha da que mandar para conversar com a pessoa. Da carta. A época que a gente mandava toquezinho pros amigos. Tipo assim, ó, tô pensando em você, mandei um toquezinho. E quem nunca ligou por 3 segundos? Toquezinho? Né? Tu ligava, falava 3 segundos e ligava porque não cobrava. Orelhão, eu usei orelhão, O gente. tempo do me liga. Orelhão. Tinha que ir lá com o cartão, como é que é o nome? É cartão, né? Até esqueci, é um cartão. Que tu enfiava lá e aí tu tinha que falar bem rápido, porque ia acabar o saldo do cartão. Exatamente. Gente, essas pessoas, elas acham que nem existiu isso, que é coisa da nossa imaginação quando a gente conta de onde a gente veio, na Idade da Pedra, de onde a gente saiu. Então, essa cultura do imediatismo, ela é muito nítida no comportamento deles no trabalho. E se a gente não se adequar para aprender a lidar, a gente não consegue retê-los. Eles vão embora muito rapidamente. E para tu recuperar, assim, uma pessoa, passei por uma experiência com uma pessoa da geração Z, de quase perdê-la e depois recuperá-la. Então, assim, tu tem que ter um trabalho de formiguinha, digamos, de feedback, de PDI, aí tu aplica ferramentas, né, de gestão de pessoas para desenvolver, dar prazo. E dentro desse prazo, digamos que eu dou um prazo de 30 dias para a pessoa se desenvolver e voltar, onde eu preciso que ela esteja. Nesses 30 dias, você vai ter que ficar em cima o tempo todo. Você vai ter que estar. Cada 3 dias, senta para conversar. E aí, como é que estamos? Como é que tá a evolução? Tá indo bem? Ressignificou o que tu precisava significar? Como é que você tá indo? Fica monitorando, porque senão ela se desconecta do propósito e tu perde. E aí entra a importância de um fator muito essencial, que é o nosso próximo tema, que é a comunicação. Que a maioria das pessoas, dos líderes em si, eles pecam muito na comunicação. E essa geração, tu precisa ser um exímio comunicador. Eu bato muito na tecla aqui, é um dos nossos bordões internos, que o óbvio precisa ser dito, repetido e desenhado. Acho que foi você outro dia que me falou sobre a questão de pensar que está explicando para uma criança de 4 anos. Foi, né? Isso. Fala para nós sobre isso. Toda vez que eu vou explicar algo para alguém, ou eu quero que ela me entenda, eu tento explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 4 anos. Porque a criança tem o conhecimento de mundo dela. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tu quer explicar para a criança que ela não pode comer doce antes do almoço. Tu não vai chegar e dizer pra ela, não, tu não vai comer. Só vai atiçar não mais a criança querer comer. Tu tem que chegar, ô benzinho, tu não vai comer, porque senão depois tu não vai comer, porque tu vai ficar sem fome, tu precisa te alimentar, comida de sal, assim assado. Então é a mesma coisa. Se tu não explicar pra uma pessoa, olha fulaninho, tu precisa fazer isso, isso e isso assim. Da forma mais prática e didática possível. Senão, a pessoa não está dentro da tua cabeça para entender. E um ponto interessante que você estava conversando, só puxando também um assunto, que foi até o que tu falou no começo. Como é que a gente vai prever os próximos 30 anos? Imagina como é que era 30 anos atrás. O tanto que a gente evoluiu, não tem nem como. Não tem como. Pensa numa coisa muito básica, né? Como seria lá, 30 anos atrás, você imaginar que tu estaria hoje fazendo tudo aquilo que a mãe da gente ensinou a não fazer? Por exemplo, entrar dentro de um carro de um desconhecido, aceitar água e balinha dele. A gente faz isso todo dia com o Uber. A nossa mãe ensinou a não falar com estranhos. Não ensinou a não aceitar atende. doces. Se tocar a campainha, tu não atende porque é estranho. Como é que chega nossas entregas hoje? Com uma pessoa aleatória. E você vai lá e recebe, e sorri, e acena. Como seria lá atrás a gente falar isso, que agora isso seria realidade? É inimaginável. A gente não tem como prever tão longo prazo assim. A IA, por exemplo, né? Que hoje é realidade dentro das empresas e sobretudo, puxando o link para a área de pessoas, que é uma área um tanto parada no tempo. É uma área um tanto atrasada em relação ao restante do universo dos negócios. Mas hoje a IA é realidade dentro do recursos humanos também. E você é parte disso, né? Conta para nós um pouquinho.
Parte de IA, assim, eu vejo uma evolução tão grande que a gente está em 2023. Quando se pedia, por exemplo, faça o Will Smith comendo macarrão, saía algo totalmente esquisito. Eu posso até te mandar depois esse vídeo para te ver, que saía ele comendo, eles transformavam o rosto, não era mais o Will Smith. Hoje em dia, já estão fazendo um filme com Will Smith versão IA. Meu Deus. E assim, tu não diz que é o filme dele com o IA. Uhum. Então, algo que tem um estudo que em 2030 a IA já vai conseguir fazer trabalhos que as pessoas demorariam 8 horas para serem feitas em 1 minuto. Uau. Então, imagina que se a gente tentar hoje fazer algo durante 8 horas, em 2030 ela faz em 1 minuto. Então, comunicação vai ser totalmente diferente com as pessoas. Acredito que, vamos dizer, o dia que eu tiver um filho, ele já não vai mais pesquisar no Google, igual a gente faz hoje. Eu pesquisava na Barça. Você conheceu a Barça? Eu pesquisei muito, fiz trabalho escolar, indo lá na biblioteca, pegando, sei lá, a coleção inteira de Barças e vamos pesquisar. Gente, se eu contar isso pra minha filha, ela não Ou então um acredita. dicionário de inglês, por exemplo, Sim. a palavra tal significa tal. Um a um ali. Pensa o tempo que a gente demorava pra fazer. Montar uma frase. Aham. Nos Estados Unidos já tem um dado saindo que as pessoas pesquisam mais no ChatGPT e nas IA coisas do que no próprio Google. Então, não vai ser mais, tu tem as respostas que tu tem que perguntar para ter a resposta que tu quer ali no Google. Com a IA, não. Tu quer saber de algo, tu já vai direto lá. E aí entra também no assunto de perguntas. Como é que as pessoas vão aprender a se comunicar, fazer perguntas boas, se nem com a IA elas fazem? Lá no Google, pelo menos, como que eu faço um macarrão? Aconteceu outro dia exatamente essa situação que tu tá trazendo pra mim com uma pessoa do time. E aí ela me mandou a pergunta assim, como é que foi que ela colocou? Como eu pesquiso, era acho que alguma coisa de cartão CNPJ. Aí eu respondi, fazendo exatamente isso que você tá fazendo, só que na IA. É que você pergunta pra mim, mas você não perguntou pra IA. Então eu bato muito nessa tecla, né, pra gente aprender a delegar e tal. Tu precisa tornar o teu time pensante, você precisa propiciar o pensamento dele. Então, se eu faço o trabalho de ir lá pegar o resultado, mandar pra ela, ela fica preguiçosa. Próxima vez, o que ela vai fazer? É perguntar pra mim. Então, vai lá e pergunta pra IA. Eu dei exatamente esse direcionamento, porque para mim ela perguntou como fazer tal coisa. Como é que ela não pensou em colocar no chat GPT, né? E eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar do chat GPT foi justamente com o desenvolvedor do nosso sistema de folha de pagamento. E, sei lá, acho que 2021 foi que começou a surgir o chat GPT? Foi 21? Ele surgiu mesmo em 2018. Mas assim, o boom dele foi 2022, foi pós-pandemia, assim, acho que 23 mais ou menos, 22, 23 ali, eu acho que começou o pessoal a usar. Acho que deve ter sido 22, porque foi lá nos primórdios. E ele contando horrorizado, meu Deus, agora as crianças não vão mais fazer trabalho escolar, porque agora não vão aprender mais nada, porque imagina, tu coloca lá e a IA entrega tudo pronto, as pessoas não vão mais pensar. As pessoas já não pensavam muito antes, né? Então, tem pessoas que elas têm por natureza esse senso crítico e tem pessoas que não têm. Então, pessoas que já não têm o senso crítico, elas só se tornam um pouco mais devagar, né? Com a IA, porque tá tudo ali, mastigado. E as pessoas que têm o senso crítico são as pessoas que são assertivas no uso da IA e que conseguem transformar a IA numa ferramenta de melhoria do seu trabalho diário, né? Tu é uma dessas pessoas, né, Richard? E deixa eu te fazer, vou devolver a pergunta aqui. Ele fazer o pitch, ele não faz. Deixa eu devolver a pergunta que como é que hoje em 2026 e também para as pessoas mais para frente, como é que elas conseguem fazer melhores perguntas em era de IA? Porque, por exemplo,
a tua filha, a Piedra, como é que tu tá instigando ela a saber fazer boas perguntas? Porque se tu não... PNL. Porque não adianta nada também a pergunta, o óbvio tem que ser dito, mas como é que tu faz boas perguntas na era da IA? Seja um inquieto. Queira saber o porquê, queira saber o como, queira saber o para onde. Eu brinquei falando da PNL, mas a PNL ela facilita tanto a comunicação da gente, faz com que a gente enxergue de forma objetiva os mimimi que a gente no dia a dia pratica. Porque muitas vezes a gente só tá contando historinha pra gente mesmo. Então eu acho que saber fazer boas perguntas é ter curiosidade a ponto de tu cavar o porquê mais profundo das coisas. E a minha filha, ela é muito curiosa, né? Muito curiosa. Então, às vezes, eu tenho que até... Calma, respira. Pelo amor de Jesus, eu não sei responder todas essas perguntas. Eu vou pesquisar. E aí ela disse, mamãe, pesquisa. Mamãe, pesquisa. Então, assim, eu já botei ela na doutrina de pesquisar e ela sabe que se eu disser que não sei, ela me manda pesquisar. Então, ela já tem essa cultura de casa, né? E voltando ao ponto da comunicação, eu lembrei de uma história muito engraçada para contar. Falei que é verdade nua e crua, né? Aconteceu um incidente, acho que o ano anterior, 2023, não sei, não lembro. Mas faz um tempinho, numa festa de 20 de setembro, festa do Dia do Gaúcho. RH pede pro jardineiro, preciso de 2 galhos de árvore. Ah, ponto. Jardineiro providencia os 2 galhos de árvore. De repente, eu voltando, chegando no escritório, vejo a caminhonete do jardineiro, assim, ó, verde. Não enxergava a caminhonete, só enxergava o verde. Deus, por que que ele tá com uma árvore dentro do carro? Aí eu pergunto, por que que tu tá com essa árvore dentro do carro? Ah, a fulana que pediu. Ela quer fazer uma decoração. Mas ela pediu essa árvore assim, ela pediu 2 galhos. Resultado, gente. Quem é que estava errado? Ninguém estava errado, né? Porque pediu 2 galhos, o outro trouxe 2 galhos. O problema é o quão específico esse pedido foi. Não foi nada específico. Então, quando você não é específico, e falando das perguntas, tua pergunta ela tem que ser específica em relação àquilo que tu quer saber. O teu pedido deve ser específico, tangível, conceitual. Dê a porquê do contexto para a pessoa. A pessoa vai entender por que que ela queria a árvore para fazer uma decoração de um painelzinho de 2 por 2 no máximo, né? Então ela queria galinhos para colocar nos cantos assim. Se ela fala isso, o que que o jardineiro ia fazer? Ia trazer galinhos pequenininhos, né? Não 2 galhos imensos de palmeira que escondia a caminhonete. Fiquei horrorizada com aquilo, depois acabou virando engaitada, né? Um tentando culpar o outro. Não, mas eu falei que eu queria 2 galinhos. Não, ela falou que queria 2 galhos, não falou o tamanho. É que na realidade 2 galinhos pra ele é aquele É, 2 tamanho. galinhos, tem galhos muito maiores no jardim. Isso. E pra ela 2 galinhos é um É, quadrinho 2 por isso. 2. O problema é quando aquilo que você quer comunicar só tá aqui dentro da tua cabeça. O outro não vai conseguir entrar ali e extrair. Você precisa dar o contexto, ser específico. Isso é algo que eu bato muito na tecla. Porque às vezes eu tenho um interesse que você concorde em entrar no meu projeto. Eu tenho interesse máximo que você queira entrar no meu projeto. Mas aí eu chego lá na tua sala e digo, ó, preciso que você entre nesse projeto aqui. E tu tá de ranço naquele dia. Não tô de boa, não quero. Veio aqui querendo mandar que eu entre no projeto. Não vou entrar. Tu não tem adesão ao meu projeto, tu não engaja, porque eu não fui específica, eu não te dei o contexto. Por que que esse projeto é importante? De que forma que tu vai contribuir com o meu projeto? Especificidade, se não é específico, opa, entende? A comunicação ela é muito sutil e linda ao mesmo tempo, se tu souber utilizar, né? Muito sobre isso. E essa questão, assim, de comunicação, né, de se expressar também. Eu tenho o último emprego que eu tava de CLT, aconteceu, assim, do patrão vir querer conversar comigo para eu conversar com a minha colega de trabalho sobre algumas atitudes.
Aí ele vinha, perguntava, o que que tu acha, o que que tu me diz, tudo mais, naquele adendo de que, eu sou psicóloga formada, então eu vou ter que fazer a parte ali dentro da empresa, Uhum. conversando com os colegas para eles entrarem na linha que ele queria. Aí teve um momento que eu cheguei nele e falei assim, ó, marca uma reunião com todo mundo junto e vamos conversar todo mundo junto. Não, eu não tenho essa posição dentro da empresa de chegar e mandar ou instituir alguma coisa para o meu colega de trabalho que faz a mesma coisa que eu. Uhum. Então, assim, não é eu que tenho que comunicar uma coisa que tu quer. Então, vamos marcar uma reunião e todo mundo vai sair dessa reunião sabendo o que tu quer. Daqui a Lógico. pouco ele me pede para eu comunicar alguma coisa, eu comunico para fulaninho, aí fulaninho vai criar murmurinhos para outro fulaninho. Quando eu vou falar com o outro, ele já tá sabendo de totalmente distorcida a situação. Então, assim, vamos marcar uma reunião, vamos conversar todo mundo junto? Esse é um grande Então, erro, né, da liderança de se omitir. E uhum, quando você se omite, teorias da conspiração surgem, acusações de favorecidos ou não uhum. favorecidos. Ou aquele bom português, lá vem o baba-ovo, que não sei o quê. O favorito do patrão. E aí começa nesse burburinho aqui, burburinho ali. E tu perde pessoas boas. Como nesse teu caso aí, não sei se tu saiu da empresa ou não naquela época, mas poderia ter te perdido ali, porque tu não vai querer ficar fazendo parte de um conflito que não é teu, Exatamente. perdendo bons talentos. Porque tu cria querendo ou não, tu cria um conflito. Porque o que que acontecia? Eu comunicava o que ele queria. Aí fulaninha vinha dizer, não, mas ele não me falou isso. Ah, mas ele me falou e ele quer que eu te fale isso? Não, mas ele não me falou. Uhum. Por que que tu tá me falando? Por que que tu quer que eu faça? E aí As fica pessoas crescem, mas aquela... elas são crianças grandes. Uhum, São ainda crianças com 6 anos de idade e que se não for o pai e a mãe mandando, não vão obedecer. Não vão uhum. obedecer quando o irmão vem dar uma diretriz, né? Mais ou menos isso que se aplica dentro das empresas também. E como é que tu faz hoje, Ju, para as pessoas engajarem nos projetos e não serem somente aquela parte, estou indo lá pelo meu dinheiro, meu salário no final do mês, meu valezinho, Beijo, me liga. beijo, não me liga se eu tiver de folga. Liga que vai estar desligado. Eu acredito que é muito sobre influência, né? Não é sobre mandar ou comandar. É sobre influenciar, de fato, a pessoa a querer fazer parte daquilo. Não tô aqui falando de me achona nem nada. Vocês podem chamar o time para fazer essa pergunta, mas eu acredito nisso, acredito e tento viver com a máxima coerência possível entre aquilo que eu prego, que eu cobro e que eu vivo. Então, tudo que eu falo para elas são coisas que eu vivo e que eu me policio para não vacilar. Porque se eu vacilar, lembra? Tá todo mundo olhando. E elas veem isso. Então eu perco a minha credibilidade no estalar de dedos se eu vacilar entre aquilo que eu prego e o que eu vivo. Então acho que é sobre influenciar as pessoas, para que elas comprem o teu projeto sem que você precise pedir. E se era essa a tua pergunta? Sim, até para ter um time engajado, que hoje faz parte da Foco, né? E eu vejo que o time é todo engajado sempre pro mesmo lado. Mesmo quando tem aqueles pedidos que não, é impossível. Me dá a missão que eu Eu realizo. vou fazer. Então, como é que tu consegue e como é que tu construiu e como é que chegou em ti essa mentalidade de preciso montar um time assim? Ou foi construindo naturalmente essa, vamos dizer, essa diretriz dentro da empresa? Esse espírito tudo Eu agora que tu de me fez a união? pergunta, eu parei para pensar se isso foi planejado, mas eu nunca parei para nossa, a partir de hoje eu quero formar um batalhão aqui. Não, eu acho que isso foi construído naturalmente e a maior prova que eu tenho nesse sentido é justamente o meu evento, né? Minha imersão que eu faço para empresários e o time embarca de livre e espontânea vontade. Então, toda imersão que tem, eu deixo claro, olha, não é algo obrigatório, quem quiser ir é muito bem-vindo, quem não quiser tá tudo certo, mas quem for tem que estar lá para vestir a camiseta, tem que estar lá para somar. E elas vão com um sorriso no olho toda
periquitadas, felizes e vão lá e têm orgulho de participar. Então, é algo que reflete muito aquilo que a gente prega e vive aqui dentro. Essa influência positiva sobre as pessoas. Eu acredito que liderar não se retém ao ambiente de trabalho. Eu acho que é muito mais sobre tocar vidas e mudá-las da porta para fora, inclusive. E às vezes elas vêm com uma carga emocional, vêm com problemas que lá fora afeta a vida delas, mas que se eu não tratar vai afetar aqui dentro também. E eu me preocupo genuinamente com esses porquês que vêm lá de fora. E acredito que a missão é tocar essas vidas, impactar essas vidas, transformar essas vidas, fazer com que elas se tornem a cada dia melhores versões delas mesmas. Então, acreditando nisso e vivendo isso diariamente, eu acho que é a consequência natural ter um time engajado que te respeita e te admira. E eu também vejo que acaba que hoje o time é tão engajado que aquelas maçãzinha podre que tentam entrar ou tentam se infiltrar, o próprio time acaba Disperso. dando aquela expelida, né? Por causa que hoje, querendo ou não, a Foco tem um time grande e toda maçãzinha podre hoje, como tu tem um time tão unido, que acaba a maçãzinha quando entra, ela logo já... É. O próprio O time... cerco tá fechado, não consegue entrar. É isso. Então, a cultura serve para isso, para você repelir de forma natural pessoas que não se encaixam. E hoje, se tu quisesse falar para um empresário alguma coisa, hoje é um empresário, tem um time, e ele quer montar esse time mais fechado, mais unido, porque tem muita empresa que é rachada, a gente sabe disso, que é um fazendo fofoquinha do outro, é um... Não, se não foi o patrão que falou, o problema é teu. Que dica tu daria para conseguir construir essa cultura, vamos chamar assim, hoje, forte, de um time forte, engajado? Total, comece pelo porquê. Quem quer construir uma cultura forte, uma empresa sólida, tem que começar pelo porquê do negócio. Tem que saber por que o teu negócio existe e qual que é o porquê dele na vida do cliente, qual que é o propósito que a tua empresa tem na vida do cliente. Então, eu acredito que é muito sobre autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento, ele muda vidas. Você entende o teu porquê, pessoa, o teu porquê no negócio e o teu porquê em questão de legado. Quando você entende esses três porquês aqui, você se descobre, assume um posicionamento, e é isso que falta no empresário que não tem cultura. O posicionamento dele é falho. Às vezes ele não tem confiança o suficiente para fazer uma reunião com o time todo. Por isso que ele escolhe alguém para fazer isso para ele. Tem medo de falar para o time. Aí entra rolê de rejeição, entra rolê de crenças. A gente não sabe os porquês dessa pessoa, né? As raízes. Mas a gente sabe que isso reflete numa empresa fraca, um time fraco. Por quê? Porque eles não têm alguém com pulso firme, com posicionamento consistente para se espelhar. Então comece pelo porquê. Entenda por que que você luta, por quem você luta e qual é o legado que você quer deixar na tua empresa, no mundo, na vida do cliente. Você quer impactar na vida das pessoas. Aí é o segredo, gente. Aí depois desse rolê, você se empodera, fala pro mundo inteiro o que você pensa e você não aceita pessoas que não estejam alinhadas com a tua linha de raciocínio. Aí. Eu assim, essas demissões que eu acabei pedindo foram justamente por eu não concordar com as atitudes dos chefes, por exemplo. Porque eles visavam o lucro e eles não visavam a satisfação do cliente deles. Então, assim, eu sempre gostei de dar o meu melhor em todo momento. Ah, eu tenho que fazer isso para ontem, eu vou lá, eu vou dar jeito, eu vou fazer, porque o cliente está esperando, o cliente precisa disso e ele está pagando o dinheiro do cliente, tu tem que dar valor para isso. Então, assim, acontecia várias vezes, vinha o chefe falar, não, faz só assim, que nem vai perceber, ou faz assado, que tá. Ai, nem pagou muito. Não, ele pagou o dinheiro dele, suadinho lá, tu não sabe como que ele fez para ter aquele dinheiro, para conseguir comprar aquela coisa, e tu vai lá e tu vai entregar o teu serviço meia boca? Vai fazer desdém do teu Ele pagou o que tu cliente? cobrou, né? Então, se pagou pouco, Exatamente. porque você Porque não você deu valor. cobrou pouco. Não deu A valor culpa pro não teu é serviço. dele.
né? Então, assim, eu acabei saindo porque eu me estressava com isso. Tipo assim, não, eu não quero que o cliente chegue aqui, tenha uma coisa meia boca, e a culpa vai ser quem? Ah, aquela vendedora lá que me vendeu, assim. Aí, vamos pegar um cenário. Vendi o negócio meia boca porque o chefe pediu para fazer tal coisa. Aí aquele cliente descobre, vê, dá errado, acontece alguma coisa. Ele volta na loja reclamar com o chefe. O chefe vai pegar o teu pescoço, ele vai te xingar, ele vai te... Como é que tu fez isso? Vou descontar do teu salário. Mas aí tu percebe a total incoerência dele, né? Entre aquilo que ele Exatamente. prega e aquilo que ele vive. É isso que derruba a performance do time, a cultura de uma empresa. Porque pensa que o time não tá vendo? O time tá vendo o tempo todo. O cara falando mal do cliente. Tem que ser parte da solução na vida do cliente, não do problema. Graças a Deus, sempre tive líderes bons na minha vida, só aquele caso, mas tem alguém aqui nessa mesa que só teve chefe. Aqui, ó, Socorro. ali que tem histórias boas de chefe, Tem muitos líderes. sujos. Socorro, Renata. Socorro. É, Eu vou dar uma palhinha. Por isso que ela empreende hoje, né? Conta a da padaria. deixa eu contextualizar, Socorro. então. Eu venho de uma família de padeiros. Meu pai era bancário, minha mãe tinha uma padaria, depois meu pai se aposentou do banco para ajudar minha mãe na padaria. Então, assim, olha, eu tenho 31, por uns 22 anos eles tiveram a padaria. Eles empreendiam e tudo mais. Então, eu tinha a minha mãe e meu pai também como modelos de patrões, porque para mim eles eram assim, simplesmente eles tratavam os funcionários como família, os funcionários estavam toda hora lá em casa, era almoço, era janta, a gente convivia, fazia assim, tudo junto, basicamente, né? Então, quando eu saí de casa para estudar, para fazer minha faculdade, eu tava muito nessa vibe de eu vou arrumar um emprego para mim, porque eu quero ter o meu dinheirinho para curtir essa minha vida de faculdade também, para sair para festinha, para comprar minhas coisinhas e tudo mais. Mesmo contra a vontade da minha mãe, porque minha mãe sempre dizia, não, teu foco é estudar, tu vai para lá para estudar. Só que não, tipo, eu não queria também sobrecarregar ela, assim, com os gastos e tudo mais. E aí comecei a tentar arrumar uma vaguinha por ali e pra cá. E aí surgiu uma vaga em uma padaria. Eu pensei, eu sou filha de padeiros, por que Sou que especialista não, em padarias, né? Por que que não trabalhar em uma padaria? Já fiz isso, né, muitas vezes e tudo mais. E aí comecei a trabalhar naquela padaria, assim. E em um mês que eu tava trabalhando lá, eu comecei a ter palpitação. Oi. Eu comecei a ter insônia. Assim, eu não conseguia pegar o carro para dirigir porque eu me Fizeram contigo, tremia. amiga. A líder, que não era líder, era somente a patroa, a chefe, ela era uma pessoa assim, olha, eu não sei dizer a palavra certa, sabe? Mas ela não era uma boa pessoa. Ela não tinha assim um caráter, uma índole, não sei explicar muito bem assim o que. A gente pode falar palavrão aqui? Aqui pode. Aqui pode? Uma cuzona! Uma filha da pessoa da vida? Dedinho, baralho. E assim, era complicada, era uma pessoa muito complicada de Uma pessoa lidar, precisando sabe? de desenvolvimento pessoal, Exatamente, de liderança, espiritualidade, de tudo um pouco, assim. precisando ir para uma imersão. Então, o que que acontece? Não parava pessoas para trabalhar naquele lugar. De 2 em 2 meses era uma rotatividade absurda, porque não parava ninguém, porque o jeito dela lidar com as situações era totalmente, assim, absurdo, sabe? Por exemplo, teve uma vez, assim, que eu estava servindo os clientes, e tu tinha que ser rápido, tu tinha que ser isso, né, tu tem que dar o teu máximo e tal, tu vai. E aí, tu entregava pro cliente o café dele nas bandejas, né? E eu não tinha muita habilidade, porque eu nunca fiz de entregar em bandejas nem nada, tipo garçonete, assim, com a bandejinha, assim, sabe?
E eu tava indo em direção e a bandeja resbalou da mão Eita. e caiu. Aquele dia, assim, Olha, aquele dia foi o máximo, assim, sabe? Porque ela veio pra cima com tudo, xingando na frente de clientes. Tipo, qualquer coisinha que tu fazia de errado, ela vinha e xingava na frente de todo mundo. Aquele dia, então, nem se fala e vai descontar do teu salário, não sei o quê, tá bom, desconta, vai. Acontece. Tipo assim, situações que poderiam, chega aqui, vamos conversar. Cuidado, né? Ou, tu tá bem, né? Tipo, o que que aconteceu? Tu tá bem? Às vezes a pessoa pode se desequilibrar, ou passar, ou ficar tonta, ou sei lá, Acontece. se machucar porque era vidro, né? Tipo, não, vai limpar isso agora, porque não sei o quê. Olha os clientes aqui, e tudo na frente de cliente. Então, assim, era um tratamento com os funcionários como se os funcionários fossem bicho. E aquilo ali, naquela época, assim, meio que me traumatizou, sabe? De um Mas jeito hoje você entende que que era sobre ela, né? entendo que era sobre Que ela. era ela precisando de ajuda no fim das contas. Então, Uma pessoa que não lida bem com as próprias emoções. só que eu tive que lidar com tudo isso. E aí, na época, assim, eu fui pra cardiologista, porque eu achei que eu achei que era problema no coração. Eu fui fazer bateria de exames, porque eu não sabia o que que estava acontecendo comigo, porque eu tava assim, eu saía do ar, eu me adormecia o corpo, eu não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada, assim. E aí depois eu descobri que eu simplesmente desenvolvi uma síndrome de ansiedade, uma ansiedade muito forte A por gente conta deseja daquilo. tudo de bom para ela e que ela se afogue numa poça d'água. Não, eu tenho um lema. Deseja felicidade, abundância, prosperidade, tudo de lindo, porque gente feliz não enche o saco. Vai ser feliz. Bem longe, ela não vai emanar energia negativa pra você se ela estiver bem longe sendo feliz. Tá tudo certo. E é uma coisa tão básica, né, gente, que o ser humano precisaria entender. Veja bem, criança. O que que faz uma criança confiar num adulto, num pai, numa mãe? Amor, né? Uhum. Então não é uma premissa básica que você deveria levar para a liderança também? Tratar as pessoas com amor. Cativa, conquista respeito. Instantâneo. Esforço. Basta que você tenha as suas relações pautadas no amor. Tudo certo. A dita empatia pelo próximo, né? Entender que não é só tu ali naquela empresa, não é só tuas emoções, não é só os teus sentimentos, mas tu tem outras pessoas que também. E às vezes tu pega pessoas para trabalhar junto no teu negócio que não tem o mínimo de carinho, de empatia, de amor em casa. Então elas estão Exatamente. procurando ali isso também. Uhum. E aí, como é que tu quer que aquela pessoa se desenvolva na tua empresa se tu não tem esse carinho por ela também? Então, é bem complicado, assim, sabe? Que nem o Richard falou, eu tenho uma bagagem de ex-patrões aí que Mas você socorro. empreende hoje você está do outro lado da bancada, Uhum. né? E pode mudar esse jogo aí, mudar a Hoje a minha história. briga é com ele. Não, é hoje que a gente vê o como a gente não gostaria de ser tratado naquela época, a gente replica isso como a gente gostaria de ser tratado, é o jeito que a gente trata as pessoas hoje em dia. Porque não adianta achar que é o dono do mundo só porque a pessoa trabalha com a gente, porque não, a pessoa. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem seus problemas, Tem seus dias ruins. todo mundo tem. E não adianta também achar que tu sendo grosso, sendo aquele chefe ríspido, que a pessoa vai te respeitar. Pelo contrário. Aí sim que você não. Ele pode até te respeitar ali na tua frente, né? Mas aí tu vira as costas, ele vai fazer completamente o oposto e pior, ele vai minar o restante das pessoas. Aí você, ao invés de ter um seguidor, você tem um hater muito bem capacitado e fazendo hora extra para te difamar com o restante do dia. Então é sempre o melhor caminho é você conquistar o respeito das pessoas, conquistar o carinho delas para que elas façam porque querem, não porque você está mandando. E é interessante pensar assim também, tipo, para quem tem empresa, para quem é empresário, né? Tem um produto, tem um serviço, enfim, que vende alguma coisa, que o melhor
meio de vendas e o melhor influenciador que ele pode ter são os próprios funcionários da empresa dele. Porque se o funcionário fala 1000 maravilhas da empresa, é porque ela é as 1000 maravilhas. Então, quem melhor para influenciar um amigo, um parente, um conhecido? A gente já teve vários clientes que chegaram até a nossa empresa pelo feedback da. E isso é lindo para nós, é tipo cereja do bolo, sensação de que a gente de fato está no caminho certo. Maravilhoso. E é o conselho que fica para todo empresário. Cative seus colaboradores, tenha colaboradores que são fãs da tua marca. Vai virar teu jogo, pode ter certeza. Mas será que agora sai, Ju, de vocês dois? Eu quero que vocês expliquem. Agora eu vou fazer essa pergunta agora aqui. Ela descobriu que posicionamento é rei. Olha! Assumiu bastante. Botou o cropped. Botou o cropped. Agora eu vim. Gata, o que houve? Eu quero saber de vocês. Como a gente entrou nessa questão de comunicação, mas a gente entrou também nessa questão de IA. É que é tudo junto e misturado, é coração de mãe, geminiano. Todo... Não, geminiano mesmo, amigo. O negócio vai lá, volta assim. Quando a gente acha que a gente tá indo pra lá, sempre vai ter um que vai, puxa, mas volta naquele assunto que tava bom. Acharam que estavam terminando? Não, ainda não. Te enganei. Não, aqui, ó, calma, segura. Eu tô sabendo, assim, né? Como não saber também, né? Fofocas chegaram em Santa Cruz. Me conta. Que tá vindo aí algo revolucionário com inteligência artificial de vocês dois, assim, para quem é de recursos humanos. Eu quero entender, saber melhor, assim... Baseado em fatos reais. Baseado numa dor real, desenvolvemos a ferramenta, né? A ferramenta para revolucionar a forma como você compra. A IA tá aí, a IA é uma realidade. E, como eu falei anteriormente, RH é uma área ainda pouco explorada pelas tecnologias. Uma área tanto parada no tempo. E desenvolvemos, eu e esse ser humano incrível, extraordinário e cretino, às vezes. Aquele 1% vagabundo. 1% vagabundo. Desenvolvemos uma super IA, um SaaS, que une a inteligência artificial com a inteligência humana, né? Com toda uma expertise aí de quase 20 anos contratando em todas as áreas possíveis, né? Então, a gente uniu esse nosso conhecimento, né? A cretinagem dele com a minha beleza. A bela e a fé. E desenvolvemos uma ferramenta que tem aí a promessa de organizar o banco de talentos, fazer leitura das entrevistas, mapa de perfil comportamental. Gente, a ferramenta ela é tão disruptiva que ela tem até uma análise de retenção do colaborador. Então, por exemplo, estou lá fazendo a seleção e coloco a Renata lá no meu funil de RH, né? Eu analiso o currículo da Renata e a minha IA ela diz o seguinte: Renata, ela tem a probabilidade média de ficar na tua empresa por mais ou menos uns 12 meses, baseado no comportamento pregresso dela. Tem ferramenta assim no mercado hoje? Eu nunca nem vi. Já viu? Não tanto que a gente foi lá e fez. Mata a cobra e mostra o pau, né? Então a ferramenta tá chegando. Não, a gente mata a cobra, mostra a cobra e mostra o pau que matou Matou a cobra? Isso, matou a cobra e tem que mostrar a cobra depois e dá pro inimigo comer. Exato. Porque não adianta só matar a cobra e só mostrar, falar, essa daqui. Não, tem que mostrar a cobra morta também. Porque senão vão dizer que é IA também. Exato. Mas é sobre isso. Se você ficou interessado nessa ferramenta maravilhosa que se chama Recruta aí, é só você comentar aqui na descrição do vídeo Recruta. Que eu te... Agora tá terminando. Vocês não vão chorar? Agora de verdade, tá chegando ao fim mais um episódio incrível. Gratidão a vocês dois por terem topado participar desse projeto. Foi épico, vida épica. Wendel,
High five? Dá um high five aí. Arrasaram, amei cada segundo do nosso bate-papo. Espero que vocês possam estar aqui comigo novamente em outros contextos, trazendo outros segredinhos sujos da liderança. E gratidão, obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aí conosco. Beijos, até a próxima.